Maravilha, bora lá para mais um conteúdo então. Mas antes de mais nada, bem rapidinho, deixa eu falar para você que você pode acompanhar todo o conteúdo que a gente apresenta aqui no canal gratuitamente para você, todo o conteúdo de química com as apostilas relacionadas às aulas que são dadas aqui, tá bom? Então ali você vai ter acesso a resumos teóricos, você vai ter acesso aos exercícios que são resolvidos nas videoaulas, vai ter acesso aos exercícios que eu tenho resolvido aqui, tá bom? Tudo isso está disponível para você, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, maravilha? E agora sim, bora pro vídeo. Tá bom, vamos nessa. Ó, ele fala aqui de uma figura que representa um ciclo da água na Terra. Né? Eles estão representados processos naturais que a água sofre em seu ciclo com base no desenho, faça o que se pede. Ó, considerando que as nuvens são formadas por minúsculas gotículas de água, que mudanças ocorrem no processo 1. E depois, cite pelo menos um desses processos de 1 a 6, que apesar de ser de pouca intensidade, ocorre no sul do Brasil. Qual é o nome da mudança de estado físico envolvida no processo, né? Estado físico, fase de agregação. Beleza, vamos lá, vamos fazer as análises aqui, ó. O que ele está demonstrando aqui em 1? Ele está demonstrando o processo de água líquida formando aqui a água na fase gasosa. Ele falou para a gente que a nuvem são gotículas de água, certo? Então, essas gotículas aqui é a ideia do vapor d'água, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o processo de evaporação, certo? Então, aqui ocorre a evaporação. A água passa dessa fase líquida para a fase gasosa. E quando ela vai, né, juntando um monte, ela começa a novamente mudar de fase. E aí ela forma as gotículas de água novamente, ou seja, ela volta de gasosa para líquida. Então são várias pequenas gotinhas assim de água, tá? Então ela é líquida aqui, nesse momento que ela vai subindo, ela está na fase gasosa e aí elas começam a, conforme sobe, perder temperatura. E ao perder temperatura, elas voltam à fase líquida e são pequenas gotinhas, tá? Então, quando ela formou a nuvem, eu vou até tirar esse gasoso aqui. Quando ela formou a nuvem em si, a nuvem já é água líquida, tá? Esse é até um dos motivos que você percebe quando, né, você está voando e aí entra numa dessas nuvens bem densas, assim, nem de chuva, mas essas nuvens brancas bem densas, percebe ali uma pequena turbulênciazinha no avião. Tá? Porque, no fim das contas, é matéria, né? O avião ali se chocando com gotículas de água. Vamos lá, viajei aqui com você, literalmente, dentro do avião, mas vamos voltar. Aí tem essa fase 2. A fase 2 é o momento em que a água está novamente caindo, certo? Então, o pessoal da geografia talvez te explique melhor isso, mas é um processo de precipitação, né? Então, aqui é a precipitação da água, aqui esse 3, ele está mostrando o topo de uma montanha e ele mostra que forma um negócio diferente aqui, ó. Aqui ele está falando da precipitação da água em forma sólida, né? O gelo, é a neve, né? Então aqui ele está mostrando o que está nevando. Isso aqui ele mostrou, tipo, é bem no alto da montanha. E ele fala, né, no texto sobre algo que acontece no sul do Brasil. Então, nas regiões do sul do Brasil, acontece de vez em quando algumas precipitações de gelo, né? Neva. Aí o 4, o 5 e o 6 aqui é o pessoal da geografia que vai te ajudar mais, tá? Essa infiltração da água, como é que chama esses processos aqui. Enfim, a parte química está resolvida, então vamos embora para respondê-lo. Na alternativa A, ele fala que as nuvens são minúsculas gotículas de água, então que mudança que está acontecendo no processo de número 1? Então o processo número 1 está acontecendo a vaporização, de forma mais específica, a evaporação, né? A vaporização tem 3 tipos, né? A gente já viu isso na aula, já comentei em outros exercícios também. A vaporização ela pode acontecer por evaporação, que é quando acontece de forma lenta e só na superfície do líquido. Você tem a ebulição, quando ela acontece de forma forçada. Lenta, que eu quero dizer aqui, na verdade, é sem forçar, tá bom? Porque algumas substâncias, elas evaporam muito rápido, por exemplo, o éter, né? Então, a ideia do lento não é bem real, né? Tô te falando alguma coisa que não transmitir do jeito que eu gostaria de transmitir. Mas a ideia é, eu não preciso fornecer muito calor, muita energia para ocorrer evaporação, tá?
A ebulição, eu já dou um fornecimento de energia para ela e todas as moléculas dentro do sistema têm condição de mudar de líquido para gasoso. Por isso ocorre a perturbação do sistema. É o clássico pôr água para ferver no fogão. Quando chega no ponto de ebulição, todas as moléculas que estão lá têm condições de estar na fase gasosa. Por isso, todas querem ir ao mesmo tempo, vira aquele rebuliço lá dentro da panela, tá bom? Ou da canequinha que você colocou para a ebulição. E tem a calefação, que é quando você pega uma pequena porção de líquido e joga numa superfície muito acima do ponto de ebulição. É a história da água na frigideira, da água na chapa quente, só dá aquele tss e pronto. Beleza? Então, tá matada a primeira alternativa aqui, a primeira pergunta, né? A A. E na B ele pergunta do sul do Brasil. No decorrer aqui da explicação eu acabei respondendo já, né? Que a gente está falando da neve, né? Então, é o processo de número 3, esse que acontece aqui em cima, ó, e ele se chama solidificação. É a água que está na fase líquida, né, em forma de gotículas na nuvem, tá? Ela está em forma de gotículas na nuvem, fase líquida. Aí, tá tão frio que ela vai de líquido para sólido e forma, então, a neve e vem a nevasca sobre os cidadãos do sul do Brasil. Maravilha, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar todos os conteúdos aqui do canal com a sequência que eu construí das aulas. Esse material segue as mesmas sequências, dividido aula a aula, tudo certinho para você aí ter os melhores resultados. Maravilha? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!